Olá, hoje nós vamos falar sobre o projeto Formação Profissional, tá? Esse projeto ele é especialmente dedicado às pessoas jovens, pessoas assim na faixa etária de 18, 25 anos, se estendendo até 30 anos, que é justamente aquelas pessoas que estão começando sua vida profissional e precisam de uma luz para seguir um caminho. Então, o que é que a gente chama de formação profissional? A gente pode ter uma formação e a gente pode ter uma formação profissional. Formação profissional é a formação que está adequada para a carreira, a profissão que a pessoa escolhe. Mas tu pode ter uma formação, por exemplo, tu pode querer ter uma formação filosófica ou literária, simplesmente sem vínculo profissional de nada. Essa questão a formação profissional, hoje há 20 anos atrás, a gente via formação profissional só com a formação que a escola promovia. Há 20, 30 anos atrás, não faz muito tempo, só aquela questão da escola. Essa formação eu chamo de formação humanístico-científica, a formação que a escola promove. Então, a formação profissional, com o passar dos anos, ela ganhou novos toques. A gente chegou na década depois de 90, nós começamos, e mais para trás um pouquinho, a década da globalização e a era da informação. Então surgiu também as questões, também as pessoas começaram a ver também uma coisa chamada empreendedorismo, que não tinha muito isso. Hoje muitas pessoas perceberam que não basta fazer faculdade, mas também que tem um empreendedorismo. Tem que ter um empreendedorismo. E, aliado ao empreendedorismo, também usar as mídias, as tecnologias. Então, a formação profissional hoje, ela tem 3 aspectos. Ela tem a formação humanístico-científica, que a escola promove, a gestão e administração, e tem as tecnologias. E aí você me perguntava, Anax, meu nome é Anax de Lima, eu estou falando aqui de São Luís do Maranhão. Anax, pergunta uma questão. Se eu sou a pessoa que eu não tive a oportunidade de ter uma boa escola e na verdade, eu fui trabalhar cedo, eu não tenho como ter uma formação humanístico-científica. Ou uma pessoa também pode perguntar o seguinte, Anax, eu quero ter só aquela formação da escola, eu não dou muita bola para esse negócio de gestão, administração ou tecnologia mesmo, eu quero apenas ter uma boa formação humanística, tudo bem. São coisas que as pessoas, assim, eu apenas aconselho hoje no mundo moderno as pessoas ter esses três itens, né? Tecnologia, gestão, administração e humanístico-científico, que é a educação da escola. Então, tudo bem. Então, você pode utilizar só praticamente uma. Então, agora vamos falar essas partes setorizadas. Quando a gente vai falar, nós vamos fazer lives também por setorizadas, específicas. Isso é apenas uma aula inaugural sobre formação profissional. Então, nós vamos começar pela primeira parte, primeiro bloco, que é a formação humanístico-científica. Se a gente pegasse, a gente vai começar pela filosofia. A filosofia, ela ensina a pessoa a instrução. A filosofia é o pensamento. Então, você instruir o conhecimento, o pensamento, claro que todo pensamento que é produzido gera conhecimento. Então, a instrução do conhecimento, que você aprende através da leitura, a produção do conhecimento que você adquire através da escrita, a avaliação do conhecimento que você adquire através da crítica, a transmissão do conhecimento que você mistura a filosofia com a linguagem, e você também pode utilizar a argumentação do conhecimento que você adquire através da retórica, e também você pode estudar as leis do pensamento, que é o que Aristóteles estudou no livro O Organon. Eu não vou entrar em detalhes em cada área dessa, mas assim, a filosofia é para humanas, o que a matemática é para exatas.
Então, a filosofia ela tem como métodos principais a lógica, que é a questão da sequência do pensamento, a hermenêutica, que é a interpretação, tem a questão da dialética, que é o jogo dos contrários, das coisas positivas, das negativas, tem a fenomenologia, que é a absorção da vivência. Tudo isso está integrado. Tem um método não oficial, que é o método da formulação das perguntas, que a filosofia trabalha com a formulação das perguntas. E ainda nós temos a ética e a moral e a estética como áreas da filosofia, não necessariamente métodos. Tá? Então, aí qual a importância da filosofia na formação profissional? E também temos os conceitos, então, métodos da filosofia. Por exemplo, você utilizar conceitos na filosofia, a filosofia vai te ensinar a utilizar conceitos, a filosofia vai te ensinar a interpretar as coisas, a filosofia vai te ensinar a caminhar com a lógica, com as leis do pensamento. A revolução da filosofia é a maior de todas, é tanto que ela tem uma revolução maior do que a própria pedagogia. Nós vamos agora falar das letras. E as letras estudam a palavra. Então, nas letras eu posso ter a língua, o estudo da língua. Geralmente toda língua tem o quê? Toda língua tem 5 partes: ortografia, morfologia, sintática, semântica e fonética e fonologia. Toda língua tem essas 3 áreas. Então, a palavra, ela se une muito com o pensamento, tá? Então, a gente fala para integrar-se com a sociedade. O pensamento sozinho, ele não faz, ele caminha muito difícil. Então, uma das coisas para a gente dar a palavra é a gente ter uma coisa chamada, a palavra, a gente ter uma disciplina chamada filologia, que é o estudo da palavra, do sentido da palavra, o que é que você quer dizer com essa palavra, a filologia. A gente pode estudar também algumas disciplinas, como analisar o discurso. E, por enquanto, será que as palavras têm algum método que a letra utilize? Que as palavras, que as letras utilizam? Sim, claro que tem. O análise do discurso é um método das letras. Nós temos também a literatura. A literatura já é a palavra nas artes, né? E a literatura é muito bom para você começar, porque ela trabalha com os 6 mundos que eu gosto de citar: o pensamento, a palavra, o grupo, o passado, o espaço e o comportamento, que é o psicológico. Então, a melhor coisa para você começar a literatura, melhor do que a filosofia, porque a filosofia já é mais difícil a pessoa começar com filosofia. Nós temos também as letras, a linguagem. A linguagem já é a língua, já é a palavra que quer expressar alguma coisa, que quer expressar, que é a expressão que a palavra tem, como, por exemplo, um texto. A pintura, por exemplo, ela tem uma linguagem. A poesia tem uma linguagem. Então, a linguagem é uma expressão da palavra. Então, língua, linguagem e literatura. Tá? E aí nós não vamos entrar em detalhes. E quais seriam as línguas mais importantes a pessoa estudar? No mundo antigo seria o latim e o grego antigo. Mas hoje em dia a pessoa seria interessante estudar inglês, francês, estudar. Eu gosto muito também da língua alemã e da língua russa. Mas assim, a gente não vai entrar em detalhes, mas pelo menos inglês, hoje no mundo moderno, é uma língua muito acessível, é bom você estudar. Nós vamos falar agora da educação e da pedagogia. Qual é a diferença? A pedagogia, ela lida mais, pessoal, ela lida mais com o ensino. Tá? Então, a didática é um ramo mais da pedagogia. Agora, quando a gente fala da educação, a gente veio para o mundo para interagir com o universo.
Então, isso é que faz a gente interagir com a gente mesmo, interagir com a sociedade, interagir com o universo, principalmente interagir com o universo. Esse é que é o sentido da gente estar na Terra. Então, isso é que é educação. Educação é essa relação que o homem tem com o universo. É por isso que é muito maior do que simplesmente pedagogia. A educação, ela tem as bases dela justamente no filosófico, no F e no L, filosófico e literário. E depois no B, no P e no S, no biológico, no psicológico e no sociológico. Essa aqui é a base da educação, principalmente esses dois. A educação começa com a filosofia e começa com a linguagem. Depois ele vai para o biológico. Quando você estuda transtornos de aprendizagem, você está entrando no biológico. Quando você está estudando didática, você também está entrando na psicologia da aprendizagem, que é psicologia. Quando você está estudando grupos, psicologia de grupos, você está estudando sociologia. Qualquer coisa que você está estudando, método que sejam ligados a grupos. Então, esses 5 principalmente colocam a educação, tá? E a educação, ela atingiu um povo mais educado, na minha opinião, foi a Grécia, e um dos grandes livros para você ler de educação é A Formação do Homem Grego, certo? Nas lives separadas, nós vamos falar dos livros para cada área dessa. Nós vamos falar agora da antropologia. A antropologia está no grupo das ciências sociais, mas a antropologia é o estudo do homem, o homem numa perspectiva histórica. Você estudar, por exemplo, o homem do parto, o cuidado do homem, essas questões humanas, o corpo, como o homem lida, então é uma questão que vem primitiva. A antropologia tem, as áreas da antropologia tem antropologia biológica, antropologia etnolinguística e antropologia cultural. Essas são as 3 áreas da antropologia, tá? Nós vamos agora para estudar a sociologia. Sociologia é o estudo do grupo e das sociedades. Ela começou com 4 pessoas, inclusive Max Weber, que eu acho o melhor desses 4. As disciplinas sociais não são científicas, porque nós vamos falar, quando a gente fala na ciência, você vai entender por quê. Porque ela não preenche os 4 métodos das etapas científicas, ela preenche os 3. Então, as disciplinas sociais trabalham com método compreensivo e as naturais trabalham com método explicativo. Nós temos na sociologia, nós podemos estudar, por exemplo, o fenômeno da imitação, o fenômeno da comparação, o fenômeno do escravo, tudo que está ligado a grupo, as loucuras das multidões. A sociologia estuda grupos, certo? Então isso você vai caminhando, como a gente está caminhando aqui, nós estamos formando um conhecimento em humanismo, a parte humanística. Nós temos também uma outra área também, que é uma área vital também, que a gente estuda, que é a história. A história estuda o passado, certo? Um dos erros que os historiadores cometem é o erro do anacronismo, onde ele estuda uma coisa antiga com os valores modernos, certo? Um principal livro de história, para você começar a história, seria o livro A História da Guerra Peloponnesa, de Tucídides, tá? Um livro onde ele tenta fazer o máximo da verdade histórica que está ali. Então, é importante nessas áreas também você estuda a história dessas áreas. E a história tem 4 fases. A história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. Uma vai até 476 a.C., outra de 476 a.C. até 1453, outra de 1453 a 1789 e a contemporânea de 1789 até os nossos dias. Certo? Então, é a disciplina do tempo. E agora nós vamos também para uma outra disciplina que é a geografia. A geografia é o estudo do espaço, certo? Pode ser o espaço físico, pode ser espaço urbano, pode ser espaço político, geopolítica, geofísica, e isso está também relacionado com o meio ambiente. Tá? Então, cada área ela tem as disciplinas bases dessas aí, que você pode procurar nas áreas. Então,
Esse tipo de conhecimento é que é importante você adquirir no estudo, na medida que você for estudando essas áreas, você adquirir uma formação. Outra área também que a gente estuda é a psicologia. A psicologia ela tem uma área, ela tem vários objetos de estudo da psicologia. O estudo da psique. O estudo, a psicologia ela trabalha a inteligência, é um objeto de estudo, as emoções, os afetos, a motricidade, mas basicamente as esferas psíquicas são três: pensamento, afetividade e motricidade. Tá? Essas são as três. Percepção, que é a Gestalt, a psicanálise, que estuda o inconsciente, tudo isso são objetos de estudo da psicologia. Mas o associacionismo, o behaviorismo, que estuda o comportamento, são escolas da psicologia. Mas basicamente o objeto de estudo principal da psicologia é o comportamento, certo? E agora nós vamos falar de uma área chamada, nós vamos falar de uma parte chamada teoria das artes, tá? Esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, porque a arte ela tem uma linguagem que a gente não consegue decifrar. E quais são as belas artes? A música, que é a arte que mais consegue dizer aquilo que realmente ela quer dizer. O teatro, que é a arte de ser várias pessoas, quer dizer, você é uma arte psicológica. Você tem a pintura, que tem uma pessoa que diz assim, a pintura é a pior forma de dizer alguma coisa para uma pessoa, é a pintura, é a imagem. E dentro das artes visuais você tem cinema, você tem fotografia, que Baudelaire chamava a prima pobre das artes, você tem o desenho, você tem a gravura, você tem o grafite, tudo isso engloba as artes visuais. Você tem a escultura, que é uma arte estática do corpo, e também você tem a arquitetura, que está integrado com a vida da cidade. Essas são as principais artes. Você tem também a literatura, que é uma arte que a gente colocou ali. Você tem o humor também, que não deixa de ser uma arte. E você tem também a dança, que é a arte do movimento, certo? Então essas áreas elas são importantes para você saber cada uma dessas áreas e estudar. Tem um livro muito bom de Hegel chamado Sistema das Artes e o Belo na Arte. Hegel mas já é um pouco mais. Mas tem a Filosofia da Arte, de um autor que eu não estou lembrando o nome, que é um livro bom para você começar. Nós vamos falar agora, isso seria a formação humanística. Agora eu vou falar agora da formação científica. Tá? A ciência, que é um assunto que as pessoas conhecem muito pouco, nós vamos falar de disciplinas naturais. A ciência, ela começa de uma maneira empírica com a Grécia, praticamente começou ali com os pré-socráticos, que a palavra ciência quer dizer conhecimento, ciência. Então ela começa e na Idade Média na Idade Moderna ela ganha a feição experimental com Galileu Galilei. Galileu Galilei é o pai da ciência moderna. E os pais teóricos da ciência são 4. Tá? Immanuel Kant com Crítica à Razão Pura, David Hume Descartes, tá? O Discurso do Método, e tem mais e o Organon de Francis Bacon, o Novo Organon de Francis Bacon. Tá? Esses livros são o que as pessoas têm que estudar de ciência. Agora, se você quer estudar ciência e quer estudar livros de ciência, você tem que começar primeiro por conhecer a história de todas essas áreas. Então você tem o quê? Você tem, veja lá, vamos lá. Primeiro começar a história da matemática, a história da física, a história da química, a história da astronomia, a história da biologia, a história da filosofia, a história da psicologia, a história da sociologia, a história da antropologia, a história... Pronto, vamos colocar essas aqui, quer dizer, a história das disciplinas sociais e a história das disciplinas naturais. Para você começar a entender a ciência, tem que entender bem essas 4, a história das disciplinas naturais e a história das disciplinas sociais, aquela que eu acabei de citar ali, certo? Para você começar a trabalhar bem com ciência. O método científico ele tem 4 etapas. Que é isso, ele tem a hipótese, a tese, a comprovação e a replicação. Então, Aristóteles falava o seguinte: não existe ciência
que não seja no universal. Então, as disciplinas sociais, elas não são científicas porque elas vão até a fase 3. A fase 4 da replicação, elas não chegam. Então, o fenômeno científico, o fenômeno natural se explica, o fenômeno social se compreende, certo? Essas são as disciplinas. Nós vamos começar agora pelas disciplinas naturais. A matemática, que é a história mais linda de todas, a matemática, tá? Onde praticamente todos os povos participam. E as áreas da matemática, nós temos os conjuntos, que foi descoberto por George Cantor, as funções, a trigonometria, a análise combinatória, a geometria analítica, que foi descoberta por Descartes, a geometria espacial, que começa com Euclides, a geometria plana, que começa com Euclides, a geometria espacial, que começa a hidrostática, que começa com a hidrostática a análise combinatória, os conjuntos PA e PG, mas na faculdade nós temos os cálculos, as integrais. Então existe mais ou menos umas 15 matérias de matemática, os números complexos. Esse é o universo da matemática, que geralmente na Europa o matemático trabalha junto do engenheiro e do físico, que isso é uma visão, nós temos uma visão muito errada do matemático, que é um puta de um profissional, um baita de um profissional que merece nosso respeito. Nós temos a física, que a física ela estuda a estrutura da matéria, e a química estuda a composição da matéria. Provavelmente a química nasceu de um problema da física. A química ela trabalha com a questão muito mais das partículas, embora a física também tenha partículas, da composição dos elementos químicos, das substâncias. Nós temos a fisicoquímica, que é a química do segundo ano, nós temos a química do primeiro ano, que é uma química que está ligada com a tabela periódica, as reações, os cálculos estequiométricos, e a química do terceiro ano, que é a química orgânica, e a primeira substância orgânica foi feita na ureia por um cara chamado Friedrich Wöhler. Ele foi que descobriu a ureia. Então, essa é a química tem essas matérias, a eletroquímica, a química, propriedades coligativas, são assuntos que englobam a química. Química industrial, química dos alimentos, química dos medicamentos, isso já é do ponto de vista mais profissional, isso aí não é do ponto de vista da química mesmo, uma química já mais prática. Física, você tem óptica, termologia, ondas, mecânica, você tem eletricidade, eletromagnetismo, essas são as disciplinas assim, mais hidrostática, estática, essas são as disciplinas mais importantes de física. Nós temos também a astronomia. Quem quer, a astronomia já não é muito, que é uma coisa bem complexa, mas quem quer começar a astronomia básica, comece primeiro por astronomia estelar, planetária, galáctica e extragaláctica, tá? Essas são as 4 astronomias no livro de Ronaldo Mourão, certo? A astronomia praticamente foi a primeira das ciências, certo? Então isso aí a gente termina o primeiro bloco, tá? Nós vamos falar agora do segundo bloco, que é a parte da gestão. A gestão, ela é o quê? A gestão, a administração. A coisa mais importante da gestão é a parte das vendas. Todas as pessoas deveriam vender. Vender é convencer, tá? Vender é uma coisa que todo mundo deveria aprender a vender, porque a gente vende sempre a gente mesmo, seja a imagem. Então, vender não é só para comerciante. Vender. Então, tem um livro muito bom que eu indico, chamado As 5 Regras do Bom Vendedor, de P.H. White. É o melhor livro que eu já li sobre vendas. Então, a venda é a parte mais básica da gestão, para mim. Básica, sem vendas ninguém ama. Depois da vendas vem o marketing. Tá? O marketing é a captação do cliente. Então, no mundo moderno, o marketing na formação profissional, uma empresa que abandona o marketing, ela está perdida. E depois nós vemos as gestões de redes. Depois nós podemos estudar o cliente também, o estudo do cliente. E depois nós temos as gestões de redes, tá? Porque você, quando trabalha numa empresa, está dentro de uma rede. Você tem o dono, você tem os fornecedores, os distribuidores, você tem os clientes, você tem os funcionários, você está numa rede. Você tem toda a cadeia. Então, dentro da gestão, você pode estudar
na tua empresa, gestão de pessoas, gestão de serviços, gestão de produtos, logística, gestão de projetos, gestão de projetos, logística, produtos, mudanças, certo? Você tem uma cadeia de coisas que você pode estudar dentro da gestão, tá lá, dentro da gestão. Você pode trabalhar isso na sua empresa como coisas que você quer trabalhar dentro do seu grupo. O mais importante é a rede. Tu entender o mercado. E outra coisa, nessa época surgiram também muitos livros bons de gestão, que todo mundo deveria ler. Então, o triunfo do ser humano, leia as leis do triunfo, Napoleão Hill. O poder, leia as leis do poder, Graham Greene. O dinheiro, como ter a mente milionária, tá? Pai rico, pai pobre. O Príncipe de Maquiavel, que é sobre o poder. São livros livros sobre educação emocional, que é um tema muito importante para se abordar na educação, lá no item de educação. Como fazer amigos fazer amigos e Dale Carnegie e conhecer pessoas. É um livro que todo mundo deveria ler. Leis da concorrência, a estratégia do Oceano Azul, como você trabalhar sem concorrência, engenharia de gente, quer dizer, todos esses temas são muito importantes para uma pessoa, para o mundo moderno, a pessoa viver no mundo moderno, certo? E para terminar, a gente tem a parte de tecnologia. A tecnologia surgiu a partir do ENIAC, lá em 1946, por ali. Depois veio a internet, que tinha extranet e intranet, e ali começou a revolução. Então, tu tem a internet, depois vem o computador, depois vem o celular, tu tem Steve Jobs e Bill Gates, quer dizer, os dois gênios do mundo moderno que gerou toda essa revolução. Depois tu tem as mídias sociais, tu tem o Facebook, tu tem o Instagram, tu tem o Instagram, o Facebook, o Telegram, tu tem o Google, tu tem o YouTube, tu tem o WhatsApp. Quer dizer, esse mundo a gente precisa conhecer, porque a gente tem que lembrar que a tecnologia é escalável. Então é bom que a gente também estude itens de computação informática, desde a gente estudar rede de computador, a gente estudar nanotecnologia, nanotecnologia, robótica, inteligência artificial, assuntos de engenharia da computação, de ciência da computação. Tudo isso integra a formação profissional. Então é isso que eu queria falar para vocês sobre formação profissional. Quem assistir a live, meu telefone é 989-8237-2574. Essa é apenas uma aula introdutória sobre formação profissional. Eu espero que as pessoas, e é dedicado especialmente ao público jovem, às pessoas jovens que estão começando a vida. Nós vamos fazer lives separadas sobre cada ponto desse, para ajudar as pessoas a terem uma melhor formação profissional. Eu espero que tenham gostado. E eu espero, caso você não queira, na verdade, seguir, você pode seguir só um item desse, entendeu? Um item desse, você pode seguir só a parte humanístico-científica, você pode seguir só a parte de gestão. Ok, muito obrigado e até a próxima live.